Entro agora justamente nessa questão, né? Projeto que a gente aprova é um projeto básico. Ele não tem todas as informações. Por exemplo, fala para mim, Alisson, sei que é um cara experiente aí na instalação. Quando você pegou um projeto onde tinha traçado lá a infraestrutura do alarme? Cara, então, se eu te falar em todo o período que... Deixa eu só pegar o microfone. Abre aí, por favor. Só peguei o microfone aqui para o pessoal escutar melhor, né? Se eu for falar em todo o período que eu estou trabalhando com obras, instalações, eu e o Humberto, cara, eu acho que a gente nunca pegou um projeto executivo. Tipo, nunca, cara, nunca. Tipo, a gente já está aí juntos, né? O Humberto está há mais anos. Eu sei que ele já pegou o projeto executivo porque ele já trabalhou para multinacionais. Mas nos 4 anos que a gente está junto, cara, a gente nunca pegou um executivo. Malemar eu pego um projeto que tem infraestrutura de alarme quando é instalação em shopping. Porque o shopping cobra um projeto um pouco mais executivo do que o bombeiro. Justamente. Então, aí entra, muito problema nessa interpretação, porque até na hora de orçar, você está solicitando para o cara, olha, eu quero um bolo de cenoura. Se o cara faz com 2 cenouras, com 3 cenouras, se ele põe leite, se ele não põe leite, se ele usa... Você não sabe. Ele está orçando ali o que ele, pela expertise dele, acha que é necessário. Então, ele pode usar um Skyfire, considerar um Skyfire, é uma quantidade, é um equipamento. Ele pode usar um equipamento mais simples, mais complexo. E aí é onde você entra naquela discrepância que eu tenho. Para a mesma coisa, teoricamente, eu tenho 3 orçamentos em que varia 100%. E aí, o que o cliente vai achar? Ou alguém está me roubando, alguém não sabe orçar, ou o que está acontecendo? Né? O cara não entende. Então, por isso que eu falo. O ideal, né, no mundo cor-de-rosa, colorido e ideal para todo mundo, seria que a gente tivesse um projeto completo, um projeto executivo, onde eu tivesse todas as informações. Então, olha, aqui pode o cliente não executar exatamente daquela forma, mas você foi lá e, a referência aqui é Skyfire. Eu considerei isso para fazer meu projeto. Então, você vai usar esses equipamentos, você vai colocar nessa posição, o caminhamento máximo, eu já sei daquele equipamento, qual que ele permite, então eu não vou extrapolar, não vou ter que fazer gambiarra, eu sei que eu não posso fazer isso, eu sei que eu não posso fazer aquilo, que não vai funcionar. E aí entra nesse embate. O bombeiro não exige. O instalador, muitas vezes, ele não vai exigir também, ele sabe executar o projeto básico. Só que você corre esse risco de estar executando um negócio que pode falhar no meio do caminho. Você tem algumas características aí do projeto básico. O bombeiro, né, como foi o exemplo aí do alarme, né, você não precisa, para aprovar o projeto no bombeiro, especificar lá o caminhamento da infraestrutura. Do alarme você não precisa, da iluminação você não precisa, você não precisa especificar equipamentos além daqueles de entrada e saída, né, você não precisa especificar módulos, você não precisa especificar nada disso. Aí acontece que cada um, na hora de orçar, vai orçar de um jeito, né, acaba tendo essas dificuldades em momentos posteriores. As especificações de materiais e equipamentos, não só na central de alarme, a gente está usando bastante o exemplo do alarme aqui, porque é algo mais conhecido pessoal, mas você pega lá na parte de hidráulica mesmo, mas a tubulação, qual que é a espessura de parede do meu tubo? Eu tenho tubo enterrado? Não tenho? Esse tubo enterrado vai ser um tubo próprio para isso? Um PAD? Um tubo com revestimento? Vai ser galvanizado? Como é que vai ser? Cada instalador, ele tem um know-how daquilo que funciona e não funciona para ele e vai instalar daquela forma. E mesmo que não tenha, se o cara na hora ali instalar certinho ali um tubo de aço, vai funcionar. Né? Numa situação onde você tem risco de corrosão, você tem um ambiente mais agressivo, vai funcionar, porque está novo. Então ali virou as costas, não é amanhã, não é depois que vai dar problema. Mas com certeza a vida útil desse sistema é muito menor, né, se não tem esse cuidado. E é algo que dá para ser pensado antes, né, tanto com aquela conversa inicial lá com o cliente para entender, quanto com a experiência técnica de quem está elaborando esse projeto. Tomar esse cuidado. Os detalhes aqui... é bem comum, né, a gente que trabalha e está sempre recebendo projetos, avaliando, refazendo e tal, a gente vê que tem muito projeto que chega sempre com o mesmo detalhe. Detalhe de ligação da bomba. Você não vai mudar para cada projeto, você não vai fazer um detalhe de instalação de hidrante para cada projeto. Você tem um detalhe genérico, que geralmente representa todas as condições ali que você precisa para instalar, mas nem sempre é a condição daquele caso.
Então você pega lá o hidrante bonitinho, do jeito que está lá, só que na prática o cara orça daquele jeito, mas chega lá é uma parede de vidro, por exemplo. Como é que eu vou pôr um abrigo de sobrepor ou de embutir numa parede de vidro? Não dá. Tem que considerar ali um suporte de piso, ou tem que mudar a posição. Então, esse nível de detalhamento é algo que, assim, é algo meio utópico, talvez, mas eu acho que dá, com evolução, né, tanto dos profissionais, quanto a evolução de tecnologia mesmo. Hoje a gente tem vários softwares que, ao mesmo tempo que você faz ali no 2D, já sai em 3D, já tem um detalhe, você consegue tirar uma vista específica daquele componente, daquele elemento. Isso daí facilita muito na vida de todo mundo, né? O cliente, para entender o seu projeto, e lógico, né, é muito mais legal para o cliente olhar um negócio lá 3D, bonitinho, nossa, o cara olha, ele sabe o que ele está vendo, do que o cara olhar um símbolo lá numa planta, que ele malemar sabe o que é, tem que olhar legenda, não sabe interpretar aquilo, é totalmente diferente. Então isso é um negócio que assim, agrega muito. A documentação, né, simplificada, então você tem lá os memoriais, tem muito memorial que você vai fazer, é um padrão, né, você não especifica ali todas a vírgula, você não vai colocar lá o fio da rosca do parafuso que vai usar, não vai, até porque fica improdutivo. Mas você especificar lá que o hidrante, por exemplo, eu tenho lá na item da A, é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, legal. Tá, mas aí uma dúvida corrente, né? Você fala, não, hidrante tipo 3. Ah, mas e a mangueira tipo 2? Não, mas hidrante tipo 2? Não, a mangueira. Não, mas o hidrante tipo 3. Não, mas a mangueira tipo 2. Meu, já começa a ter uma confusão. E aí é uma informação simples, que você consegue colocar lá no projeto que não vai agregar nem tanto tempo para você fazendo, e nem para, na hora de comprar, de orçar, é muito mais fácil. Você pegar lá, não, eu tenho aqui que comprar uma mangueira de 12,5 tipo 2. Então ele já sabe exatamente a especificação do produto que ele vai comprar. E aí a gente não está falando de marca, né? A gente não está falando, não é algo específico. Não, tem que ser esse fabricante. Você só está dando todas as características de um elemento que o cara pode ir no mercado e falar, passar a mesma coisa para todo mundo, e aí o cara vai receber orçamentos iguais, né, do mesmo produto propriamente dito. O que acontece? E aqui é um negócio que pega. Né, o bombeiro não exige, então eu não sou obrigado a comprar um projeto executivo, né, na mentalidade do cliente. E quando você vai fazer, é natural que você tenha uma demora maior, dá mais trabalho, é um negócio mais complexo, você vai gastar mais tempo especificando, conversando com o cliente, entendendo e tudo mais, para conseguir fazer esse projeto executivo. Mas eu não preciso, eu quero, isso daqui é mais barato, me atende, o cara consegue executar, está tudo certo. Então você tem essa briga ainda, né? Enquanto você não consegue demonstrar a viabilidade, o quanto o cara ganha com isso. Vamos pensar assim, o projeto custa R$ 2.500. Para fazer um executivo você ia cobrar 5.000, vamos supor. Beleza, não quero 2.500. Aprova no bombeiro? Aprova. Então beleza, é isso que eu quero. Beleza, aprovou. Aí o cara na hora de contratar, contratou o Zé das Couve lá, que o cara... Não, eu fiz, sei fazer. O cara desceu uma vez uma aprumada, junto lá com a tubulação hidráulica de esgoto que ele estava fazendo. Sei instalar, pode deixar, é tudo igual. Tubulação de água eu sei, manda aqui que eu resolvo. E aí o cara vai e sai fazendo. Aí acontece, vamos supor, esse caso que eu comentei do hidrante. O cara vai e faz isso daí. Será que esses R$ 2.500 aqui o cara já não teve que pagar para trabalhar, para fazer esse serviço de novo? E ter que arrumar um problema, um negócio que poderia ter acertado numa primeira vez, se tivesse um projeto mais bem detalhado, com mais informações. Então, assim, é isso que a gente tem que, né, a briga nossa com o cliente de estar conseguindo realmente passar para o cara que, olha, tem valor nisso daqui, não estou cobrando a mais porque eu quero ganhar dinheiro. Isso daqui facilita a sua vida. Olha, um equipamento que você... Imagina uma indústria. Um dia que não funciona a indústria, quanto que ele perde de faturamento? Então, é aí que esses pontos você consegue argumentar, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Você não fazer, tudo bem, vai aprovar, o cara vai conseguir instalar, mas você corre esse risco. E aí a decisão do cliente é de avaliar isso e aí aceitar ou não, né? A gente também não pode obrigar ninguém a nada. Qual seria as diferenças aí com o projeto o executivo, né, propriamente dito? Você tem algo mais específico, mais pensado individualmente. Então, cada projeto você vai ter uma condição diferente, uma situação diferente, que você vai pensar para aquele caso, como eu trato, quais as características da minha edificação, qual é o meu risco, qual o sistema. E, então, você vai pensar
no todo. Você não está pensando mais simplesmente, vou fazer o meu e vou passar a bola aqui, o instalador faz e está tudo certo. Primeira coisa é pensar no geral. Eu estou passando minha tubulação por aqui, pelo teto. Será que eu não vou interferir com o ar-condicionado? Será que eu não vou bater numa luminária? Será que eu não vou, enfim, esbarrar na estrutura? Isso parece bobo, mas acontece muito, muito, muito. Né? Todos os projetos, dificilmente você vai ter um projeto bem coordenado entre as disciplinas, para você, nossa, conseguir instalar aqui, não errei uma vírgula, consegui comprar exatamente o material que estava especificado, executar, show de bola. Isso daí, hoje, é muito difícil. E tendo o projeto executivo já é difícil, porque é muita informação, e tendo o projeto básico é mais difícil ainda, porque aí você não tem nem todas as informações no projeto para estar conseguindo pensar em cima. Materiais, equipamentos e métodos bem definidos. Então, assim, não adianta só eu colocar lá meu ponto de alarme, meu ponto de hidrante, e não especificar material, como eu falei da questão da tubulação. É um tubo de PAD, tem uma especificação de PE 100 ou PE 80, a classe de pressão que esse tubo tem que ter, ou não tem. Se é tubo de aço, qual a espessura de parede, 5580, 5590, qual que é realmente a característica? E aí entramos novamente, não estou especificando a marca, não estou travando o cliente para comprar de um determinado fornecedor, mas eu estou dando para ele todas as informações que eu pensei na hora de elaborar o projeto. Se ele quiser executar diferente, tudo bem, aí é uma decisão dele, mas ali você já tem um raciocínio por trás. Então, se eu coloquei tubulação enterrada, eu sei que eu tenho risco de corrosão. Se eu tenho risco de corrosão, em vez de colocar aço, vou colocar um tubo de PAD, que aí eu já economizo, ou então pensar em um outro material mais resistente. Métodos também, então você pega lá, o pessoal vai fazer sistema de sprinkler. Hoje está mais comum o pessoal usar ranhura, né? Não são todos os instaladores que ficam lá usinando tubulação, mas acontece muito. Então você especificar lá o método. Não vou, por exemplo, furar minha tubulação com maçarico. Então eu vou fazer uma saída de uma tubulação maior para uma menor, eu tenho que furar de uma determinada forma que eu não danifique aquele tubo, que eu não cause problemas futuros. Então, isso daí é especificar também o como você vai fazer, não só o que tem que ser e como tem que ser. Definições de compatibilizadas com a realidade, o exemplo que eu falei da parede lá, uma parede de vidro. Então, como é que eu vou estar especificando lá para eu colocar um hidrante de sobrepor numa parede, se a parede é de vidro? Como é que eu furo essa parede? Então, todos esses cuidados, como é que eu passo a tubulação através de uma estrutura? Vou ter que furar minha laje, furar minha viga, furar um pilar, de repente, para passar de um lado para o outro. Isso daí tem que estar super bem compatibilizado para evitar justamente outros problemas. Não é sempre que você tem lá uma estrutura que permite que você saia furando, que você permite que saia quebrando, colocando sobrecarga. Então, tudo isso tem que ser pensado. Os detalhes específicos da execução. Então, olha, eu tenho para executar isso aqui, eu vou ter essa condição. Então, eu vou colocar um hidrante de sobrepor, vou colocar um suporte, vai ser fixado no piso ou não, ou vai ser aéreo, como que vai ser? Então, esses detalhes você vai lá e coloca e mostra para o cliente, para o executor, como vai ser feito. É mais bem elaborado no sentido de, são mais detalhes, você não tem um detalhe genérico que abrange tudo. Você tem para cada condição uma situação diferente especificada daquela forma. Isso implica numa documentação mais completa. Obviamente, você vai ter muito mais informação, mais documentos, mais informações, enfim. Seu projeto vai ter mais folhas, tudo aumenta. Isso daqui é um negócio que vai demorar mais para você fazer. Né? Naturalmente, você vai ter lá uma complexidade, um tempo de serviço maior. E gera um custo alto de fazer isso. Né? Aquela questão de você pensar de 2.500 para 5.000 em termos brutos, dependendo do cliente, não é uma variação tão grande. Mas se for parar para pensar, você está dobrando, é 100% de aumento no custo do seu projeto. Então é sim relevante, né? É um custo bem mais alto. E se o cara não enxerga qual que é a vantagem disso, esquece. Você não vai conseguir oferecer para ninguém um projeto com esse tanto de informação. Por mais que você fale, não, mas eu trabalho muito mais isso daqui. O cara não quer saber, ele não quer pagar suas contas. Ele quer simplesmente executar aquilo lá, resolver, AVCB na parede, tudo certo. É um processo muito mais eficiente isso daí. Só que é complexo, é demorado, é difícil, né, realmente conseguir fazer o cliente entender de tudo isso daí. Então, assim,
O primeiro passo é, temos que fazer o projeto. Aí, a partir daí, cada caso eu vou tratar de uma forma para tentar chegar nisso. Vou conseguir sempre? Não. Mas, por exemplo, muda muito para vocês hoje colocar lá a informação, nesse hidrante eu vou ter 2 lances de mangueira de 12,5, tipo 2. Muda muita coisa? Não muda, é super simples. Então, nem sempre você pensar em projeto executivo, você está falando lá de fazer entregar para o cara uma bíblia de documentos. É simplesmente, às vezes, você começar a agregar informações relevantes ao seu projeto, para que facilite a vida do instalador, a vida do cliente e a vida de todos os demais envolvidos no processo. A partir daí você tem essa escolha, né? Até então pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar de forma mais específica a respeito desse tipo de projeto, né? Pegar um projeto e você realmente esmiuçar, colocar mais detalhes, detalhar de uma forma mais abrangente. Pode ser que vocês não tenham ouvido falar de forma mais concisa, né, mais direta a respeito disso. Mas agora vocês sabem, vocês já têm essa noção, vocês já conseguem pesar isso e aí a decisão fica com vocês, né? Eu vou começar a pensar melhor os meus projetos ou sigo fazendo lá o Ctrl+C, Ctrl+V de detalhe, de instalação, de detalhamentos, documentos. O que eu vou fazer? Né? Aí a escolha fica com vocês. Espero realmente que vocês comecem a pensar com mais calma na parte de projeto, porque é onde de tudo nasce. De tudo vai surgir, né, da parte de incêndio de um projeto, e quanto mais bem elaborado esse projeto, facilita, reduz custo, agiliza, e aí todo mundo fica feliz, né, é o ideal, seria o cenário ideal para todo mundo. Agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha contribuído minimamente aí para ajudar no crescimento e na evolução de vocês. É um caminho que é longo, a gente está sempre aprendendo, a norma, por mais que tenha um gap, aí, uma demora maior para estar atualizando, sempre tem uma ou outra que muda, que você tem que estar pegando para ler novamente, ver o que mudou, o que não mudou, se atualizando constantemente. É muito legal você estar em contato com os fabricantes, com o pessoal que tem o equipamento, que conhece o produto, para você entender, às vezes, que o laço, a zona, mas o que é isso? O que é esse negócio? Cara, é um cabo, 2 fios, comum, você tem ali na sua casa um cabo parecido com esse, na sua instalação elétrica. Mas se você não sabe, fica algo muito abstrato, e aí você não vai conseguir chegar nesse nível de detalhe sem que você saiba, conheça os equipamentos, conheça como funciona, os materiais, métodos. Então esse contato é realmente muito importante, muito legal. Extraia o máximo que vocês conseguirem desses caras, porque realmente é muito importante e agrega demais na vida profissional de cada um de vocês.